Bom dia para todos os irmãos que eu ainda não vi, bom dia. E espero que esta manhã seja agradável para todos nós, uma manhã de presença do Senhor, começando num dia nublado, né? Mas que a nossa alegria possa ser completa, apesar do sol não estar brilhando ainda. Os irmãos que são novos na igreja, sabem que eu tenho trabalhado há muitos anos com educação religiosa. E eu decidi que a minha auxiliar direta, a B, fosse assumindo realmente a liderança de educação religiosa. E semana passada, eu não sei porquê, eu sei que a irmã dela estava na UTI, né? E eu me prontifiquei a fazer o estudo de hoje. Porque no serviço do rei, eu estava ali pensando, 62 anos a igreja. Ela nunca ficou de portas fechadas aos domingos, de manhã e de noite. Nunca ficou de portas fechadas às quartas-feiras e depois quinta-feira para a oração. E não é agora que vai a gente deixar a peteca cair, né? A convocação é para que todos nós pensemos nesta responsabilidade que temos de manter a igreja, porque a igreja é a agência principal de prestação de serviço do nosso Deus. Por isso, eu estou falando com os irmãos. Eu sei que às vezes é difícil a gente levantar cedo, é difícil a gente trabalhar a semana inteira e vir para a igreja ao domingo, é difícil estar estudando e manter as atividades regulares da igreja, mas é difícil, mas não impossível, tá? Impossível não é. É que a gente tem que fazer um esforcinho, talvez maior, de estar cumprindo o nosso dever cristão. Hoje nós vamos estudar o livro de Amós, tá? Temos só uma folhinha, o livro não é muito grande, só 9 capítulos, que a gente lê de uma batida para quem lê bem, para quem lê com dificuldade, 2 ou 3 vezes que pegasse no livro, dava para ler o livro. Eu vou fazer uma pergunta para a gente andar melhor. Quantos dos irmãos que estão aqui que leram o livro, por favor? Temos somente uma pessoa que leu o livro. Muito obrigado, não tem problema nenhum. Então nós vamos gastar um tempinho também avaliando o que o livro diz, tá? É logo depois de Joel, que nós estudamos semana passada. Tem Oséias, Joel e Amós. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós não vamos usar o retro, no sentido de os slides, tá? Vai ser uma dinâmica onde os irmãos vão todos participar. Obrigada. O livro de Amós foi escrito por ele mesmo, tá? Não foi no tempo que ele estava profetizando. Hoje em dia a gente vai produzindo à medida que vai falando, certo? Mas Amós falou primeiro, depois ele foi obrigado a sair da região onde ele estava profetizando, voltou para sua terra e então parou para escrever o livro. Foi escrito então um pouco depois das suas profecias. É a reflexão do que ele falou, né? O autor então é o profeta Amós, e no primeiro versículo de Amós, alguém pode ler, por favor, para a gente identificar aí? As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, no fim dele do parecer,
Então, ele está situando o momento da fala dele, que é depois, 2 anos antes do terremoto, tá? Houve no período dele um acidente dos gafanhotos, assim como Joel narrou no seu livro, falando daquela devastação dos gafanhotos. Ele não descreve a devastação, mas fala desse episódio. Então, é um livro bem localizado, que está antes do exílio. Não é pós-exílio. Pós-exílio é Daniel e Ezequiel. Amós é antes do exílio. É como se a gente, agora, no momento, fizesse uma avaliação do nosso mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo em geral, Estados Unidos, a Europa inteira, a Arábia, aqueles países do Oriente, do Ocidente, e avaliasse o que pode acontecer com o nosso futuro. Ainda há pouco estava conversando com o irmão Alex, e ele estava falando assim: a gente vai entrar num período que os Estados Unidos viveu há alguns anos atrás. Avaliando o momento, todo mundo estudando, todo mundo produzindo, todo mundo querendo ser doutor, todo mundo crescendo, vai chegar um momento que ninguém vai querer ficar fazendo trabalho doméstico, varrendo ruas, catando lixo. Lá eles não, o lixeiro não é igual aqui, que a pessoa anda correndo atrás do caminhão, pegando sacos de lixo. O caminhão vem com as garras, pega como é que chama? Depósito, né? E só uma pessoa trabalhando faz a limpeza toda do lixo. E ai de quem não colocar o lixo na rua. E é muito comum a gente andar e ver uma pessoa com um saquinho plástico catando todo o lixo que ele percebe na rua. E aí eu fiquei pensando, né? Daqui a um tempo a gente vai ter as pessoas mais cuidadosas, vão andar com um saquinho plástico, uma pazinha, catando restos do cachorro, né? Porque os donos que têm os cachorrões levam para a rua, fazem a sujeira e depois alguém tem que limpar. E lá é assim, as pessoas limpam sujeira de qualquer animal e os lixos estão sempre em frascos fechados que o carro vem e pega. Então, nós vamos caminhar para esse momento. Quem olhar hoje do jeito que estamos em São Paulo, nas cidades grandes, daqui a algum tempo não teremos mais catadores de lixo, pessoas sobrevivendo da sobra das casas elegantes que tem um reciclável, né? Aqui no Brasil nós vivemos um momento em que a gente bota um reciclável em frente à casa, porque o carro vai passar 9 horas. Aí você deixa para botar 5 para as 9. Quando o caminhão passa, já não tem mais aquele reciclável, porque alguém já recebeu. Essa é a situação do nosso Brasil. Mas isso vai mudar, se Deus quiser. Então, Amós escreveu o seu livro, depois de avaliar toda a situação, de falar o que ele tinha que falar, e ele era do Reino do Sul. Lá, morava pertinho de Jerusalém, Tecoa, a cidade, talvez assim como se fosse São Paulo e Mogi das Cruzes, a cidade dele, uma distância de 19 quilômetros de Jerusalém. Mas o trabalho dele era cuidar de ovelhas e
plantação de figos, as figueiras, né? A gente vai ver aqui depois. Ele sai de Judá e vai profetizar no Reino do Norte, lá onde estava Jeroboão. Certo? Então ele está bem ele se situa bem. Ele viveu e falou no tempo do rei Uzias e no tempo de Jeroboão. Nós vamos ler aí a introdução. Acompanhe comigo. O autor do livro é o profeta Amós, um simples pastor de ovelhas, nascido em Tecoa, vilarejo próximo, a mais ou menos 19 quilômetros de Jerusalém, no Reino Sul, em Judá. Entretanto, Deus o chamou para entregar mensagens de julgamento para o povo de Israel. Onde está? Para o povo de Israel, está aqui. Nação e irmão de Judá. Os irmãos se lembram que nós estudamos isso, que o reino, quando o povo saiu do Egito e foi conquistar a terra de Canaã, a terra era toda para os israelitas. Eles tinham uma condição, Moisés deixou bem claro para aquele povo. Quem sabe qual era a mensagem clara de Moisés para aquele povo, de Deus para aquele povo? Quem pode falar para nós? Era uma mensagem muito clara. Conquistar. Por quê? Por que eles deveriam conquistar? Havia um povo naquela terra, então a tarefa era conquistar. Mas por que Deus se irritou com aquele povo e deu aquela terra para os israelitas? Quem falou? Comércio? Não, era por causa do pecado do povo. Deus estava infeliz com aquele povo e os israelitas deveriam conquistar aquela terra e implantar a sua fé, implantar o monoteísmo, implantar a filosofia de que Deus, Criador do céu e da terra, era também o dominador que deveria ser respeitado pelas pessoas. Aquele povo daquela região adorava muitos deuses. O pastor tem sempre falado aqui, nas nossos momentos de estudo, sobre a adoração dos deuses da fertilidade, da prostituição sagrada, né? As mulheres iam para o culto e serem prostitutas. A prostituição não era essa prostituição que nós conhecemos hoje, onde alguns exploradores de mulheres requisitam mulheres bonitas e essas mulheres vão trabalhar para aquela pessoa. Não. Havia em cada lugar um templo, cada lugar tinha um totem lá para ser adorado, e as mulheres eram objetos de adoração, certo? Não vamos esquecer isso nunca, tá? E Deus não se gostava daquilo. Por quê? Não fica muito claro, mas usar o nosso corpo para ganhar dinheiro, para manter um sistema, mesmo que seja bom, é abuso. É abuso humano. E Deus não gostava daquele abuso. Ele queria que a adoração fosse a um Deus invisível que não está sendo visto, mas que deve ser respeitado e deve ser adorado. Aí, o que acontece? Israel tinha como rei Jeroboão II. Jeroboão, até Salomão, a coisa vinha mais ou menos bem, tá? Salomão pediu a Deus sabedoria e ele reinou com sabedoria, mas ficou encantado com as mulheres bonitas da terra, do Egito, e a gente viu que ele tinha só as concubinas, 700, né? E com as concubinas vieram
a prostituição sagrada, veio tudo quanto era ruim das religiões dos povos, porque até o século passado, até o início do século passado, as mulheres de família, elas tinham um respeito diferente. Mas os homens usavam as mulheres que se vendiam, e a mulher legítima tinha que aceitar, se submeter a isso. Eu imagino que as mulheres israelitas, elas eram respeitadas, donas de casa, mãe de família, produzindo os herdeiros da família, mas as outras eram outras que iam, davam filho, produziam e tudo mais, eram objetos sexuais dos homens. E Jeroboão introduziu esse tipo de culto. Depois que Salomão morreu e que o rei se dividiu do norte e do sul, Salomão só ficou no sul Judá, e as outras tribos ficaram com Jeroboão. Eles trouxeram aqueles povos e tiravam vantagem dessa idolatria, tá? E Judá ele fala assim, que ele reinou, a profecia dele foi no tempo de Jeroboão e de Uzias. Quem era Uzias? Foi um rei muito bom, lá do sul. E um dia ele achou que poderia unir religião e política e religião. Ele era político, ele era o rei. E ele achou que podia unir essas duas coisas. E foi para o templo. Gente, essa história é terrível. Essa história fala... quem gostaria de ler? Segundo livro de Crônicas, 26, de 16 a 23. Vamos ficar com a nossa Bíbliazinha aberta aí, porque vocês vão trabalhar. Eu não sei trabalhar sozinha, tenho que usar o grupo, tá? De 16 a 23. 26, de 16 a 23. Pode ler, Maria José. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, e que entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então os sacerdotes Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, disse que o Senhor temia. Assim ficou leproso aqueles dias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi instrumento da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha assentado a casa do rei, julgando toda a terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, observeu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro. Olha só, se as pessoas lessem um pouquinho a Bíblia, não precisava ler muito, e não precisava ter documentários
para consultar, para ver essa história tão desastrosa. O reinado do sul ia bem, até que o rei decidiu ser sacerdote também. Isso aí chama a atenção para uma coisa nossa. Nós temos papéis a desempenhar no mundo, tá? E eu não devo misturar papéis. Uzias misturou o papel de rei com o papel de sacerdote. Consequência, lepra na hora. Resultado, expulso da comunidade saudável. Lepra era doença muito perigosa. Hoje em dia a gente sabe, e eu mesmo convivi com uma pessoa, na nossa igreja tinha uma pessoa leprosa, toda vermelha, coitada. A gente chamava ela de sempre viva, porque ela era toda fulgurante de sangue pelo rosto. Mas nós nunca pegamos lepra, né, Elias? Aquela sempre viva lá de Chatuba. Graças a Deus por isso. Mas naquele tempo, o leproso era afastado da sociedade. Ia no Rio de Janeiro até há poucos anos atrás, eu não sei se tem ainda, mas tem o leprosário. E Queimados, tem o nome de Queimados, a cidade onde a gente morou, porque era o lugar onde levavam os leprosos para serem queimados lá num bairro. Os cadáveres de leprosos, porque não eram enterrados. Normalmente eles eram levados para fora do Rio de Janeiro e queimados lá naquele bairro. A nossa história não é tão... Tem uma cidade do Rio chamada Queimados. Então, Queimados era para onde o Estado levava os corpos dos leprosos para queimar. Lá tem a estrada do Lazareto. Lázaro leproso. Então, até hoje você vai lá. Onde é a estrada do Lazareto? Por onde o caminhão passava com os corpos, os leprosos mortos, e tinha um lugar de queimados. Queimados e a estrada do Lazareto. Isso, início do século passado, meado dos séculos passados, isso acontecia ainda, tá? Então, Uzias foi punido severamente, porque ele quis mudar o seu papel e confundiu, e foi punido por Deus na hora. Então, às vezes, eu fico pensando, né? E tenho medo de cair nas mãos do Deus vivo, porque o que pode acontecer com a vida da gente, eu não sei. Mas eu tenho um temor enorme de cair nas mãos do Deus vivo. Mas isso aí já é outra história, né? Isso aí, continuando a leitura, isto situa suas profecias em aproximadamente 760 anos antes de Cristo, período antes do exílio. Quando Amazias, aí Jeroboão está lá, deitando e rolando na libertinagem de culto, libertinagem de culto. Porque libertinagem é livre, né? Eu sei de alguns irmãos daqui que não vêm aqui e estão indo para algum lugar. Estão indo para algum lugar, eu sei disso. Eu chamo isso de libertinagem religiosa. Porque o Deus que está aqui é o mesmo que tem que estar lá no Valdomiro, é o mesmo Deus que tem que estar no R.R. Soares, é o Deus que está numa igrejinha de porta. Se você é temente a Deus, Ele vai estar no lugar onde você estiver e quiser adorar. Uma coisa que eu cresci na igreja católica, e algumas vezes, quando eu estava assim, muito desespero no Rio de Janeiro, eu entrava numa igreja católica, eu não via santo, não via nada. Aquele ambiente escuro, meio escuro, aquilo me fazia um bem tão grande. Eu falava com Deus e sentia que Deus estava no meu coração. E Ele me ouvia.
E eu saía dali confortável e saía e vencia os problemas que tinha que vencer na cidade grande. Então, o nosso Deus é um Deus que leva a sério a nossa devoção com Ele. Tá? Queria que vocês guardassem isso. Amazias, está grifado aí, quando Amazias, sacerdote em Israel, o intimou para que ele fosse profetizar em Judá, pois ali em Betel era o santuário onde o rei Jeroboão adorava. Certo? Amós foi categórico dizendo, porque Amazias falou assim, rapaz, você veio para cá falar essas coisas todas, que daqui a pouco a gente vai ler o que ele falou, você está irritando a gente, porque aqui em Betel é o lugar onde o Jeroboão adora. Portanto, vai profetizar lá para a sua terra, porque lá também tem erros que precisam ser corrigidos. Lá estava acontecendo lá o Uzias, né? Por isso que eu situei aqui essa situação. Aí ele responde, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Ganho minha vida como pastor e cuidando de figueiras. Então, profetiza sobre Amazias e sua família. Vamos ler o que ele fala para Amazias, 7, 14 a 17. Pode ler, pode ler. Respondeu Amós, dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. O Senhor me disse, vai, e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Israel. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. É duro, né? É duro. O pobre do Amós está falando algumas verdades para aquele povo se corrigir, é mandado fora, só que Deus não perdoa quem não quer ouvir a palavra dele. Aí condena Amazias nessa desgraça toda. Mulher vai ser prostituta, os filhos morrerão à espada e você também. Então, irmãos, vamos levar Deus mais a sério. O nosso grupo hoje é pequeno, mas eu sinto que precisamos considerar isso, porque tem gente que brinca, brinca com Deus. A devocional da Júlia essa semana, não sei quantos viram, mas foi encantadora. Ela descreve a noite de 31, aqueles fogos de artifício, que são lindos, tá? Que são lindos. A minha lembrança da Disney foi exatamente o desfile, terminando o desfile, os fogos. É inesquecível ver fogos de artifício. Mas ela chama a atenção, é um brilho passageiro, depois só fica fumaça. Então, uma coisa que acontece, muitos de nós acontece isso, tá? Morre um macho da vida. Aí a gente vem, fica comovido, chora, e eu vou ser igual, pelo menos igual ao Márcio. Pelo menos igual ao Márcio. Eu creio que muita gente no velório do Márcio fez um propósito no coração. Eu quero ser pelo menos igual ao Márcio. Saiu da porta ali, volta tudo a estaca zero, né? Aí vem na festa de aniversário, que bonito, o coro canta, e não sei o que tem, dessa vez eu vou levar a sério minha vida cristã. Daí a pouquinho passou ali da porta, já esqueceu tudo o que Deus falou no coração dele.
Então, nessa introdução, vamos recordar quem pode recordar para mim, para ver se os irmãos aprenderam, quem era Amós? Fica de pé e fala. Fica de pé, irmão. E rápido, quem era? Fica de pé, por favor. Quero ver. O bom aluno, fica de pé. Era um pastor de ovelhas. Mais o quê? Era agricultor. Mais o quê? O que ele não era? Não era E nem de família que tinha por obrigação ser profeta. Posso fazer um comentário? Pois não. Filho de profeta se refere ao seguinte: alguns profetas tinham uma Escola. aprendizes. O profeta Elias, o profeta Eliseu, aqueles grandes profetas tinham profetas aprendizes, chamados filhos de profeta. Então, o profeta profetizava e os seus seguidores, seus alunos também profetizavam. Mas eles não eram autônomos, eles eram liderados por um profeta grande. Elias tinha seus profetas seguidores, eu era filho de profeta. Então, a voz falou assim: eu prego, não porque eu seja profeta, nem que seja aprendiz de profeta. O filho de profeta era um aprendiz. O aprendiz pregava e o profeta pregava, e ele disse: eu não sou profeta, nem sou aprendiz. Agora, o que eu estou falando é porque não sei se os irmãos se lembram, mas o profeta, quando chegava numa residência, o dono da residência dava comida, dava hospedagem. Se lembra da viúva de Serepta, né? Acolheu o profeta por um ano inteiro. Então, é assim: eu não ganho a vida como profeta. Tem uma comissão aí que trabalha, e o pastor Elias, em toda reunião, ele reforça isso, que o pastor trabalhe. Você lembra? Por que a gente chama isso? Porque há uma certa independência quando você fala em nome do Senhor e não sobrevive dessa função da sua pregação. Hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo onde todo mundo que sabe um pouquinho da Bíblia se propõe a abrir uma igreja, aluga uma casa, depois não ganha nem o suficiente para pagar o aluguel, porque ele tem que sobreviver daquilo, aí ele vai, ainda deixa o nome de cristão sujo, como uma pessoa que não paga os aluguéis. Alguém falou de uma família, alguém aqui da igreja falou de uma pessoa, falou de uma pessoa que aluga a casa dela para qualquer pessoa, desde que não seja crente, porque crente não costuma pagar os aluguéis, abre uma igreja, mas não paga. Então, vamos considerar o que Amós falou, as características históricas. E o que ele falou? Israel estava rodeado de várias cidades, e contra as cidades ao redor, ele tinha uma mensagem, vamos ler daqui a pouco. Amós profetizou durante o reinado de Jeroboão II de Israel, num período entre 793 a 753 a.C., um período de paz e prosperidade. O profeta fala do luxo excessivo dos ricos. Então, Israel chegou aproveitando, porque aquela terra era a terra que manava leite e mel, segundo Moisés, tá? Alguém leia, por favor, 6, de 3 a 7. Nós imaginávamos estar longe do dia mal e fazer chegar ao trono da violência, que nos dizem favor de latim e nos espreguiçar sobre o nosso leito, e comer os cordeiro do
rebanho e os dezenas do cebador, e cantares à toa ao som de lira e inventários como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, de beber vinho em casa de mais preciosos, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos, e cessarão as câmeras dos desperdiçadores. Então, a gente às vezes escuta coisas, né, que dói o coração da gente. Quando a gente estava fazendo lá a nossa churrasqueira, foi um rapaz, um senhor, fazer a churrasqueira. E na hora do almoço, ele levou mais 3 pessoas trabalhando com ele, e na hora do almoço, a gente convidava todo mundo para almoçar com a gente, né? E ele falou de algumas construções que ele fazia lá em Alphaville. E ele falou assim, uma delas, assim, a gente não come fruta, não almoça, nada, cada um leva a sua marmita, e aqui a gente não precisa trazer a marmita, não precisa pedir para esquentar a marmita. E ele falou de uma família que ia receber um pessoal lá, grandão, para almoçar. E as empregadas fizeram um almoço super, super, super gostoso para receber a classe de amigos que ela ia receber para almoçar. Mas, depois que estava tudo pronto, a dona falou assim, olha, houve um imprevisto aqui, nós não vamos almoçar em casa. E a responsável pela cozinha, lá por aquela refeição, falou assim, então, a gente pode oferecer aos empregados que estão trabalhando? Não, jogue tudo no lixo. E ele falou que viu aquela comida tão gostosa, tão bonita, ir tudo para o lixo. Mas o povo trabalhador não recebeu. Não eram nem pobres, eram trabalhadores que podiam ter comido aquela comida. O pastor se lembra disso, né, pastor? Se lembra desse discurso? E assim aquele povo tratava os pobres. Os juízes iam julgar em troca, vendia uma sentença em troca de um par de sapatos. Quinta-feira nós oramos pelo problema da justiça no Brasil. É tudo tão confuso. Domina um certo tipo de pessoas na categoria de advogados, na categoria dos juízes, que eles dão a causa para quem eles decidem, e não necessariamente para o justo, tá? Isso tudo corre aqui no Brasil também. Então, agora, alguém vai ler o 4, verso 1. Eu quando era crente nova, fui assistir um pastor renomado lá no Rio de Janeiro, e ele era o estudo de Amós. Eu não guardei quase nada do livro, mas vós vacas de Bazã, aquele negócio aqui, que coisa mais. Aí ele descreveu o que era vaca, quem eram as vacas de Bazã, mas eu não guardei muito bem, mas agora eu fui obrigada a ver o que é essa vaca de Bazã. Hã? Eu acabei de olhar aqui no Google. O que era, irmã? Vamos ver se o Google fala a verdade. Eu li rapidamente aqui, que está escrito vaca de Bazã, me chamou a atenção. Eu li rapidamente aqui que é um lugar muito próspero, onde tinha touros muito bem alimentados, um lugar muito, muito rico, muito próspero, e onde existiam esses ricos que a senhora falou que se aproveitavam dos pobres. Eu li rapidamente. Não era só lá que aproveitava dos pobres, tá? Sim, mas especificamente nesse lugar, por ser um lugar muito próspero. Vocês se lembram quando o povo estava em caminho lá em Números, em caminho da terra,
eles tinham que passar por um lugar e foi proibido passar por ali. E era uma região muito rica, mas depois era liderada por um rei chamado Og. Ele foi destruído e conquistado pelos cananeus. E na época que eles vinham a distribuir, a passar o Jordão, Manassés estava ocupando essa região. Manassés era herdeiro do povo, tá? Herdeiro do grupo de povo que ia herdar a terra. E ele falou assim, olha, os nossos guerreiros irão lutar para conquistar outra terra, mas nossas mulheres e nossos filhos vão ficar aqui nessa terra porque nós não queremos passar o Jordão, queremos ficar aqui. Se lembra dessa parte que nós lemos em Números? Aí, lá o povo era uma região muito rica, o gado era muito bonito, e as mulheres eram chamadas mulheres de Bazã, ficavam dormindo em camas de marfim, comendo, bebendo, deviam ser assim aquele pessoal do Gordos Mortais, né? Eu fiquei imaginando, tá lá as gordas mortais e os homens explorando e ganhando cada vez mais dinheiro. Essa leitura está em Números 21, 32, Deuteronômio 3, 4, 9, 27 e 3, 13, mas nós não vamos ler. Mas vamos ler o Salmo 22, 12. Quem pode ler? Pois não. Irmão, o profeta, ele ensinava usando comparações. O vaso de barro, a panela, a figueira. E eles usavam comparações, era um método do profeta. Bazã era uma região muito rica, como hoje em dia é um lugar mais rico, lugar mais pobre. Então, Bazã era um lugar onde chovia muito, e a vegetação era muito rica, os animais eram muito bem alimentados, touras, vacas, eram muito bem alimentados, porque tinha muita vegetação verde para eles. E esses animais eram tidos como os animais mais bonitos, mais atraentes, certo? Era um luxo para eles. E Amós faz uma comparação entre as mulheres de Israel, que viviam no luxo, na boa vida, certo? E queriam sempre mais e mais, eram gordas. Então as vacas gordas porque, quer dizer, bem nutridas. Não havia gordo mesmo, mas as mulheres eram bem nutridas. Como as vacas de Bazã, como os touros de Bazã. O touro de Bazã é mencionado no Salmo. Salmo 22, 12. Quem encontrou? Então não havia só... O Maurício levantou a mão aqui primeiro. Pode ler. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Pois é, então, essa região era tão rica e tão bem nutrida que as mulheres eram mulheres, que eu falei, não é possível, deve ter algum touro também, para ter mulher. Vacas de Bazã tem que ter touros, né? E o salmista também comparava os homens como touros de Bazã. Irmãos, isso aqui leva a gente a refletir sobre a boa vida que nós temos, tá? Não vou falar nada não. Então as mulheres viviam em busca de prazeres e os homens em busca de produzir cada vez mais. Os juízes vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Pisam na cabeça dos pobres no pó da terra. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra. Pais e filhos, agora quem está com a Bíblia na linguagem de hoje, porque na linguagem antiga usa um termo que não ficou bem claro para mim, mas na Bíblia na linguagem de hoje fica bem claro. Pais, pode ler 2:7. Quem está com a Bíblia
Na linguagem de hoje, leia em voz alta, por favor. Daniel, por favor. Hã? Serve a versão Almeida Corrigida. Vê, eu não conferi, não. Olhando pelo polo terra, sobre a cabeça dos povos, libertam o caminho dos mansos. E um homem e seu pai encontram a mesma moça, para procurarem um santo nome. Então, mas aí dá a impressão que é o filho usando a própria mãe, né? Filho e pai usam a mesma mulher, que na linguagem de hoje é mais claro. Só um minutinho. Um pai, idoso, de 50 anos, e um filho de 20 anos, iam para o templo adorar. Lá a adoração não usava a prostituição. Tinha uma prostituta de plantão para atender os adoradores. E o pai entrava, adorava, prostituindo com aquela. Ia embora, o filho com a dele, e o sobrinho com a dele. Então tinha uma prostituta de plantão para atender todo mundo. Todos os homens que iam lá adorar, tiraram muito. Eles falam dos templos. Isso era no templo, não era no prostíbulo. Isso é que era horroroso. Porque a prostituição será praticada no templo como culto. E o rei Jeroboão aprovava isso. E a morte estava na festa por causa disso. Por causa era isso. E esse porque ele disse assim, vai profetizar lá no sul, aqui é o culto que o nosso rei implantou. É esse que nós vamos dar. Você agora vai lá para o sul, vai lá para ajudar, agora aqui não. Aqui o rei decidiu esse culto, é desse que nós mostramos, é esse que nós queremos. Eles achavam que não era problema. A voz achava que ficava uma prostituta de plantão no templo, para o filho, o pai, o filho, todos adorarem, porque aquele ato sexual era um ato de adoração. Então, a voz falou, isso é aberração comportamental, porque eles adoravam dessa forma, como prostituição. Eu falei outro dia no sermão, era a prostituição e colocar os filhos na fogueira. Eles praticavam. O rei aprovava isso. Deixa eu só fazer um comentário agora. Pode fazer. Desde o início da humanidade, os povos mais atrasados entenderam que tinha que ter um rei para governar e guerrear, e um sacerdote para conduzir a vida. Separar. Essa coisa do presidente dizer, eu determino Jesus, isso é aberração. Ele é rei político. Quem determina Jesus é o líder religioso. E nós agora, alguém vai perguntar a um pastor, siga o princípio batista, um pastor que estava sendo examinado para ser ordenado. Ele não foi ordenado porque ele não sabia o princípio batista. Princípio batista, religião é uma coisa, política outra coisa. Isso é o princípio batista. E o princípio, e é o que nós estamos entendendo. É o que nós estamos entendendo. Quando misturamos a política com a religião, a gente corrompe a política e corrompe a religião. Corrompe as duas coisas. E esse era o problema de Amós. Amós era corajoso, valoroso, ousado, que vai lá e fala. Problema, eu não sou falando de profeta, mas todo mundo não falar, não vai adiantar nada, tudo bem. Vai ficar de ver, vai ver. Vai ver a destruição, vai ver. Eu falo. Esse templo foi construído na era dos filhos, foi refeito novamente. Então, esse templo era o conhecido para as outras. Não era o templo de Jerusalém, era lá no norte. Eram outros templos pagãos dele. O templo de Salomão era no sul, tá? Agora se viajou para o norte. E lá havia outros templos ilegítimos, porque Deus não mandou aqueles templos. Deus ordenou o templo, a construção do templo de Jerusalém. Agora, lá no norte, depois que o reino se dividiu, o rei falou que a nossa região aqui vai ser outra. Aqui a gente vai fazer isso, eu vou construir um altar aqui, as mulheres vêm vestidas, né? Sequestravam moças para levar para lá, para serem prostitutas. Muitas prostitutas sagradas eram sequestradas nas suas casas. Adolescentes, moças jovens, levavam. Aquilo não era muito nada, aquilo era um objeto. Mas praticavam. Por quê? Porque o rei tinha poder de líder religioso. Ele é um depravado e ele
o Putin é apoiado pela igreja. O Putin tem apoio da igreja. A igreja não é só cristã. É apoio. Então, ele é o líder político, estudou e com todo o apoio da igreja. Bem, vamos... tenho menos de 10 minutos para terminar, tá? Mensagem do profeta... quem leu aí? Já. Era isso mesmo, ficou claro, né? Ficou claro. O pastor esclareceu bem que o pai e mãe, com a mesma mulher, não era a mulher legítima, mas a prostituta que atendia aos homens que iam adorar, tá bom? Na mensagem do profeta, denunciar os pecados do povo e anunciar o castigo do Senhor que em breve viria através do povo assírio, espalhando os israelitas por todas as nações, acabando com a identidade de Israel. Também já sabemos bem disso. Estava perguntando ao pastor por que vem sírios, depois vem babilônios, depois que vem persas. Ele diz que enquanto a gente fica adormecido, aí a palavra é minha, tá? Enquanto a gente fica adormecido nos nossos problemas do dia a dia, alguns povos vão crescendo, No momento atual, a gente se deliciou, os Estados Unidos se deliciaram, né? Na China, os enfeites, as roupas, a produção de alimento, vinha tudo da China. A farmácia, por que algumas farmácias vendem mais barato e outras mais caro? Porque tem o remédio, se eu conhecer, fiquei sabendo essa semana, tá? Porque tem o genérico e tem o remédio, como é que é? Original, né? Tem o original e tem o remédio. Aí ele falou assim, de onde vem a matéria-prima? Lá da China e da Índia. E lá eles têm a primeira categoria, que dá o original, tem a segunda, terceira, quarta. Então, quem vai fabricar os remédios, aí está o vendedor de remédios, sabe disso, melhor do que eu, mas eu só fiquei sabendo essa semana, né? Sexta-feira. E aí a gente compra o remédio genérico do mais barato e não dá o mesmo efeito do original, né? Dá o mesmo efeito. Tomando dose dupla, né? Tomando dose dupla, porque você... Tô acabando com o trabalho do nosso vendedor aqui. Esse assunto aí a gente vai conversar depois com ele. Isso não vai ser levantado aqui pelo as doses de medicamentos têm vários níveis. Tá? 200 miligramas cura. 190 miligramas também cura. 180 também cura. 170 também cura. O fabricante usa essa escala. Entendeu? Mas, se você tomar o remédio que é 200 miligramas e um laboratório faz um pouco menos, cura do mesmo jeito. Entendendo? É isso que acontece. Por isso eu morri todo mundo, porque todo mundo toma genérico. Aí está defendendo. Então, o de marca é top. É a mesma coisa você comer picanha ou comer colchão duro. Você vai vender do mesmo jeito. A picanha é nobre, lá em cima é top. E você compra uma carne mais barata e não morre de fome. É mais ou menos isso. Você compra de marca, caríssimo, mas algum genérico fabrica com menos dosagem, vai ser cura do mesmo jeito. Voltando aqui para a gente encerrar, caminhar para encerrar, enquanto os judeus do sul e do norte estavam se deliciando pelo progresso financeiro que tinham alcançado, outros povos estavam crescendo. O profeta viu isso, viu a Síria, os outros que profetizaram em Judá viram a Babilônia, e eles vão vir e dominam a gente, e quando a gente vê, está escravo daquela situação, tá? E
Deus foi deixando assim, o castigo assim. Denunciar os pecados do povo e anunciar o castigo do Senhor, que em breve viria do povo assírio, espalhando os israelitas por todas as nações, acabando com a identidade de Israel. Aí, o castigo é sempre aplicado em função das transgressões praticadas. Quem está sofrendo o castigo não pense que porque Deus é ruim. Vai olhar lá no passado, tem alguma coisa que transgrediu as leis e a gente sofre as consequências do pecado, tá? Essa frase aqui foi feita pelo pastor Elias, numa das pregações dele. O castigo vem através de eventos políticos, guerras, perturbações da natureza, praga de gafanhotos, secas, terremotos. O castigo não vem de graça, ele vem por transgressões declaradas, e as nações são informadas sobre o motivo dos castigos. Agora eu queria que especificamente as pessoas lessem. Irene, vou pegar esse grupinho daqui. Irene vai ler 1:3, a Estela 1:4, aliás 1:6, a Maria José 1:9, a Rose 1:11, mais quem? Vamos lá, Elaine 1:13, Moabe 2:1 e Judá. Eu não falei, tiro. Então vamos em ordem para ver quem ganhou a responsabilidade. Quem lê vai declarar para nós o pecado por isso que eu estou selecionando, tá? O pecado e o castigo, tá? A transgressão e o castigo. Primeiro a Irene, né? Que foi 1:3, é isso, Irene? Ler e encontrar dentro do texto a transgressão e o castigo. Fica de pé, por favor, para que as pessoas fiquem bem claras. 1:3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, fato, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E o pecado é trilhar a Gileade com trilhos de ferro, e o castigo Vai para a próxima. mas qual é o castigo? Eu não sei, vai ter o castigo, mas qual é o castigo? Então leia o seguinte qual o castigo que eles vão receber. O castigo está no próximo, é isso. Quem ficou com Gaza de 1:6, aí lê a sequência também, porque vai identificar o pecado e o castigo. O Senhor Deus diz: o povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho castigado. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso, eu vou pôr fogo na cidade de Gaza e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Então, o pecado foi vender, o povo como escravo e destruiu depois as fortalezas do fogo. Certo. Maria José, por favor. O 1:9 e o castigo. Tiro. Essas cidades estavam ao redor de Israel, tá? Por 3 transgressões de Tiro e por 4, não sustarei o castigo. A transgressão. Porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de Deus. E o castigo por isso, colocar
Edom, de 11 até Elaine. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo. Qual foi o castigo? Ela deu para mim também, 11. Então fica... Leia aí, por favor, gente, a hora está passando. Então leia. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão na espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porém, fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozrá. Bom, o pecado aqui que eu entendi é a perseguição ao irmão, né? E aniquilou as misericórdias. O pecado, ele foi a... Então deixa. E o castigo foi o fogo a Temã, que vai consumir os palácios de Bozrá. Então, No 2:1, tá? No 2:1 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar a cal. Deve ser assim, né? Aqui é a cal. Ele queimou os ossos. Entraram lá num... Rei de Edom. Entraram lá num cemitério, queimaram os ossos, queimaram tudo, né? Deus tem... eu queria que vocês fizessem, estou vendo que é um pouquinho difícil, mas tem um paralelismo aí na forma dele escrever. Deus não pune nem para a terceira, até 3 ele vai tolerando, mas na 4ª vai vir o castigo. Então, quando eu falei no início, a gente brinca com Deus, é porque a gente faz um pecadinho aqui hoje, amanhã aumenta, mas Deus tem um limite. Por 3, ele usa esse paralelismo. Eu não sei se funcionou assim, porque eu não verifiquei, mas eu gostaria que os irmãos lessem com atenção, encontrando o pecado e o castigo. E ele castiga com guerras, perturbações da natureza, fogo, praga de gafanhotos, secas, terremotos, para cada um tem um castigo, tá? No capítulo 5, Amós, então, convoca o povo a buscar ao Senhor. 14:15. Pois o Senhor não aceita festas e sacrifícios, mas sim a justiça e retidão nos nossos comportamentos. Gostaria, então, que a Rose, não é Rose, desculpa, Solange, também não é Solange, Rosângela. A Rosângela ficasse de pé e lesse esses 2 textos para nós. 5, 14 e 15, depois 18 a 27. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como diz ele. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta do juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de Judá. Então há um apelo. Qual é o apelo aí? Se apartar do mal. Apartar do mal e fazer o bem. Aí Deus se compadecerá. Leia também, irmã, no mesmo capítulo, 18 a 27. Ai de vós que desejais o dia do Senhor.
para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele ou urso, ou como se, entretanto, em casa, encostado a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então a gente pede o dia do Senhor, né? Ah, Senhor, venha, Maranata, tá. Só que a gente pensa que é bom, mas a gente pode estar entre aqueles que vão sofrer os danos. Eu me converti numa época em que a Igreja Batista pregava em todos os cultos, os 5... aquela lei do... Não, as leis do pecado, salvação pela graça, aquela que toda criança aprendia quando era criança nas EBFs. Lembram-se? Assim, esqueci. Não, era mais simples. Todo homem é pecador, todo mundo precisa da salvação, o sangue de Jesus traz a salvação. Aqueles, as cores. Você lembra das cores, Daniel? Fica de pé e fala as cores para nós, por favor. Na verdade é amarelo, que simboliza o céu, Deus. Aí depois o livro sem palavras. É o livro sem palavras. Aí depois o sangue de Jesus, que é o vermelho. Aí depois o branco, que é o coração puro, que você aceitou Jesus. E o verde, que eu não fiz o final. Crescimento. É o crescimento espiritual. Olha só, nós batistas esquecendo a coisa mais básica que o batista tinha que aprender, não é? Que vexame, que inclusive para mim. Posso fazer uma pergunta? Está dentro do contexto aqui. Sobre esses castigos e essas coisas da natureza, hoje, nós vemos, por exemplo, que teve um terremoto no Marrocos, né? Há um tempo atrás teve uma vinda de gafanhotos muito forte. É na Argentina, né? Eu vejo alguns irmãos, normalmente de igreja pentecostal, que falam assim: olha aí, Deus está castigando. Esses são castigos de Deus. Como é que a senhora vê esse tipo de comentário? O que a senhora vê dentro desse contexto? Seria hoje esses castigos para nós? Ou não sabemos se isso seria só uma coisa vinda realmente da natureza? Quem é o dono da natureza? Deus. O dono da natureza é Deus. Se ele está contente ou não, eu não sei dizer claramente para você, tá? Não sei. Eu acho que no meio de um terremoto, de um maremoto, de um despencamento, de uma enchente, existem pessoas boas e pessoas ruins. Então, o que eu vejo é que nós temos acima de nós um Senhor, e Ele me guarda. Se eu estou com Ele, eu não tenho medo de terremoto, de enchente, nem nada, mas é lógico que eu procuro morar sempre num lugar mais alto, para não correr o risco de criar uma situação que o homem cria para viver no perigo, tá? Então, não sou eu que vou julgar, mas eu acho que é para a gente avaliar que acima de nós está um Senhor que é dos céus e da terra, é Ele que governa a chuva, é Ele que agora a gente atua. Então, não sou ativista, mas eu acho que o homem destrói a natureza e a gente vai pagar as consequências, tá? Eu queria fazer um comentário. Pois não. A gente na carta do Romanos, capítulo 8, Paulo fala, a natureza geme.
um universo problemático para nós. E deu inteligência e deu recursos. Por exemplo, as pandemias que matavam 80% das pessoas, agora na Covid, matou um pouquinho de gente. A febre espanhola. Na febre espanhola morriam famílias inteiras, todo mundo. Minha mãe falava que nas casas, algumas casas, os vizinhos tinham que ir lá enterrar, porque morria todo mundo, a família, o pai, a mãe e todos os filhos. Então, Deus vai dando ao homem, para esse mundo terrível, esse universo, condições de amenizar. Mas o mundo é assim, será assim. O terremoto é assim, as placas tectônicas são assim. Deus criou o mundo assim. A Terra não é isso que a gente está esperando. É cheio de emendas. Placas que se movem. Não é uma estrutura com um motor bem parafusado. É um motor onde algumas portas estão soltas, alguma peça ou outra. Então a Terra é assim, o universo é assim. Deus fez assim, mas isso não é problema. Porque a criação dele continua. Lá no Marrocos, morrendo 2.500 pessoas, mas é outros milhões. Quer dizer, Deus não nega a sua criação. Agora, isso não é punição de Deus, não é castigo de Deus. Quando veio a AIDS, as pessoas mais ignorantes dizem, a mão de Deus sobre os homossexuais. Não é. Não tem nada a ver. Foi um processo natural da vida, da existência. É claro, alguns modos de viver colocam mais problemas. Agora, o problema dessas nações era político, porque eles tinham uma prática política cultural que irritava os assírios que eram fortes. Elas viviam explodindo um poderoso assírio, poderoso, que queria atacar todo embarcar todo esse mundo. Todos os povos pequenos. Então, alguns povos pequenos desagradavam muito aqueles assírios poderosos. Então, eles viriam destruir a Babilônia. Por que o reino de Judá foi destruído? Porque o reino de Judá desagradou a Babilônia, que era poderoso. E Deus falou, Babilônia, peraí, você se modifica. Eles se adaptaram. O mundo é um mundo de transtorno, de dificuldade, de doença, de perturbações, e Deus nos dá inteligência para equilibrar. É isso que é o desafio do ser humano. Mas Paulo diz assim, toda a criação geme e é como uma mulher que está com dores de parto. Quando nasce o bebê, as dores vão continuar. Irmãos, eu tenho que correr agora, tá? Tem que correr agora. Gostaria que os irmãos avaliassem os textos bíblicos que estão aí e vamos ver a contribuição teológica. Amós é conhecido como o grande profeta da justiça. Seu livro é um dos mais eloquentes clamores de justiça encontrados na Bíblia. A adoração genuína, isso é para nós, tá? A adoração genuína é para os jovens que estão lá em cima, os que estão aqui embaixo. A adoração genuína resulta de um comportamento, não é simplesmente estar aqui na frente cantando, tá? Todo mundo gosta de cantar às vezes. Comportamento transformado da busca da vontade de Deus e da preocupação de tratar o próximo com justiça e seguir os mandamentos do Senhor. A reflexão, que não vai dar para refletir agora, mas somos verdadeiros cristãos ou híbridos? Híbridos por quê? Podemos ser touros ou vacas de Bazã. Então, vamos pedir a Deus que a gente não esteja nesse grupo aí, porque vai sofrer as punições, tá bom? Israel sofreu punição muito séria. Vamos ao café. Em 15 minutos, a gente toma o café e volta para o ensaio do coro, tá bom?